Tudo bem? Eu sou Juliano Sanches, treinador e comportamentalista canino, e eu treino cães desde 2005 e eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu aprendi ao longo desses anos. Eu descobri uma maneira de conseguir deixar muito mais claro para o cão o que o dono quer dele. Então você consegue, em pouco tempo, já ver uma mudança comportamental muito rápida e eficiente. Então eu desenvolvi uma consulta que aborda todas as questões comportamentais de como funciona o comportamento do cão, como suprir as necessidades dele, como é que é o enriquecimento ambiental, e isso já dá uma mudança comportamental imediata no cão. Então eu resolvi vários casos já com isso, e diferente do que muita gente acha, não é simplesmente entregar petiscos para o seu cão. Você tem que seguir todo um processo para deixar muito bem claro e evitar erros, principalmente de condicionamento. O condicionamento nada mais é do que você conseguir deixar claro e fazer com que o cão acredite o que você quer dele, sem que está premiando o tempo inteiro, né? Às vezes a gente acaba ficando refém desses petiscos e o cão só vai obedecer se a gente entregar o petisco para ele. Então é muito comum esse tipo de queixa. O cão precisa acreditar em você, ele precisa entender o que você quer e precisa acreditar em você. O conceito de adestramento, ele vai muito mais além do que ensinar seu cão a sentar, deitar ou a ficar. E mesmo para fazer isso, você precisa conseguir fazer com que o seu cão realmente entenda e te obedeça em qualquer tipo de situação. Porque às vezes é muito fácil a gente conseguir fazer com que o cão obedeça dentro de casa, mas você saiu para a porta da sua casa, já vira outro cachorro, ele não presta a mínima atenção em você. Então, ele tem que acreditar que o momento que ele está com você é muito interessante. Você precisa fazer com que ele sinta que sair na rua não significa simplesmente ficar cheirando coisas. É o momento seu e dele, é o momento de você interagir com ele, é o momento de vocês brincarem. E é aí que entra o controle, né? Você precisa ter o controle do seu cão em qualquer tipo de situação. E se você não for mais legal do que um cheiro de xixi, vai ser muito difícil você conseguir lidar com o seu cão. Eu vou dar um exemplo a respeito de condicionamento. Quando a gente tem uma criança que está desfraldando, então quando ele começa a ir ao banheiro, a gente sempre faz aquela festinha e brinca e elogia. Ao longo do tempo, você já conseguiu deixar claro o que você queria para a criança e ela já entendeu que aquilo é legal, tal. Mas você não vai precisar o resto da vida ficar elogiando e brincando com a sua criança quando ele faz o xixi correto. Imagina seu filho com 15 anos e você indo lá, ai que bonito, você fez xixi cocô no lugar certo. Então a gente precisa criar um condicionamento, fazer com que o cão entenda, mesmo sem você ter que estar premiando ou elogiando todas as vezes. Então ele vai entender o que você quer dele. Vai ser muito mais fácil e muito mais prazeroso. E aí você vai aumentando o número de estímulos ou outros exercícios para que você aprenda a interagir com ele de uma forma muito mais prazerosa. E que ele se sinta muito mais feliz a respeito de te obedecer e entender todo esse processo de condicionamento, que é sempre legal te obedecer, é sempre legal e ele sempre vai ganhar. Só que com o tempo ele não vai ganhar todas as vezes. Quando você consegue entender esse processo, o seu cão vai sempre querer fazer de tudo para interagir com você. Eu sempre falo para as pessoas, o cachorro não faz nada daquilo que a gente não queira. A gente precisa só deixar claro o que a gente quer para ele. E na maioria das vezes o que acontece é que o cachorro acaba chamando muito mais atenção, fazendo as coisas que ele não pode do que a que ele pode. E aí vira um problema de relacionamento entre cães e donos. E é nisso que eu gostaria muito de te ajudar. E eu queria te ensinar essa técnica. Mas antes eu vou contar um pouquinho da minha história no mundo do adestramento. Como é que começou toda essa minha paixão com cães. Eu desde criança sempre fui muito doido por cachorro. Só que a minha mãe não gostava muito de cachorro. E aí o que acontecia é que ela acabava deixando eu ter esses cães, né? Só que em algum momento esse cachorro acabava dando algum problema de comportamento. E a minha mãe não sabia como lidar com esse problema. E aí ela acabava fazendo o quê? Sumindo com o cachorro. Isso até criou um trauma dentro de mim. Às vezes eu chego na casa de algum cliente
E tem algumas casas que eu vou entrando já assim que eu chego e eu não vejo o cachorro. Quando eu não acho o cachorro, aquilo me dá uma sensação muito ruim até hoje. Bom, eu acabei me desligando um pouquinho de cães justamente por causa disso, né? E aí na minha adolescência eu passei uma fase bem complicada, eu tive um pequeno quadro de depressão e nessa época a psicóloga tinha um cachorro, ela tinha um pastor alemão. E a única coisa que eu lembro dessa época e que me gerava alguma felicidade era cachorro. Só que eu nem me liguei que a minha vida estava muito mais ligada a cachorro do que eu imaginava. Bom, passou um tempo, eu acabei me casando e aí fui morar no Japão. Eu já estava trabalhando há alguns anos lá e minha mulher já queria voltar para o Japão, para o Brasil. E aí a gente visitou um parque que tinha várias raças de cães, tinha o lugar para você interagir, tinha teatrinho de cachorro, corrida de cachorro, de galgos. E aí eu vi uma bulldog inglês e eu me apaixonei. E como ela já queria voltar para o Brasil, eu falei assim, então tá, então eu vou voltar e vou trabalhar com cachorro. E aí eu acabei fazendo o quê? Procurando curso de adestramento. E aí nessa época tinha um curso lá hoje se chama PETS, se chamava Pet Center Marginal. E aí teve um curso ali de mais ou menos 10 dias e de umas 30 pessoas eu acabei sendo convidado para trabalhar lá. Então em uma semana depois do curso eu já estava treinando uma média de 15 cães por dia, já estava dando aula em grupo. Isso fez eu acelerar muito esse processo e entender como ensinar, quais as dificuldades que as pessoas tinham. E aí eu fiquei um tempo ali nessa escolinha de adestramento, fiquei mais ou menos um ano e aí eu comecei a buscar meus clientes fora. Eu sempre procurei, sempre evoluir, sempre estar fazendo mais cursos, sempre estar atualizado e procurar trabalhar com um público muito legal, né? Eu queria trabalhar com um público que pudesse pagar e que valorizasse o meu trabalho. E eu consegui isso. Sou muito feliz e sou muito grato por isso. Naquela época, se diziam que o adestramento tradicional era aquele adestramento que não precisava de comida, que o cachorro tinha que obedecer e pronto, acabou. Então era um método baseado na guia enforcador. Então eu aprendi a utilizar esse método, porque lá eu era obrigado a fazer isso, mas eu tinha um cachorro e com o meu cachorro eu não utilizava esse método, porque não me agradava. Eu sempre pensei que o cachorro ele precisa ter prazer em me obedecer, ele não precisa ser forçado a me obedecer, tem que ser uma coisa muito legal. Quando a gente imagina um cachorro, a gente não imagina que a gente tem que brigar com o cachorro, mas se você não tiver conhecimento sobre isso, você acaba se estressando. E a nossa reação natural como ser humano é fazer o quê? É sempre partir para a briga. Por quê? A gente sempre olha o lado negativo. Quando a gente olha para o problema, a nossa tendência é fazer o quê? Querer estacar aquele problema na hora, interromper na hora. E aí a gente faz o quê? Dá uma bronca. Aquilo cessa, às vezes, momentaneamente. Só que você não está trabalhando a causa do comportamento, você está trabalhando o efeito. E vira um ciclo, né? E tem até algumas pessoas que fazem, e tem até algumas pesquisas que mostram que quanto mais bronca, ou quanto mais não você fala, a tendência é você ir aumentando o seu grau de intensidade. Então, quando as pessoas vêm, começam falando não, brigando, e quando vê, tá batendo no cachorro, né? Eu acredito que não seja o seu caso, mas se for o seu caso, eu consigo te fazer entender um processo que vai resolver esse seu problema de maneira rápida e fácil. Então, o que acontece nesse caso? O cachorro vai dessensibilizando. Então, ele sabe que você dá bronca, mas não tem efeito nenhum. E aí você vai aumentando a intensidade e vai dessensibilizando até chegar num nível muito mais grave. Só que a gente também pode usar a dessensibilização para uma forma positiva, principalmente em questões relacionadas a controle, a medo,
que ajuda muito o cão a entender o que a gente quer. Então, as técnicas existem e elas vão evoluindo para a gente conseguir o melhor resultado. E eu consegui, ao longo desses anos, encontrar o fator em comum em todos os cursos que eu fiz até hoje, que fazem com que acelere o processo de aprendizado. Então fica muito mais fácil e muito mais rápido e eficiente se você entende o que todos os cursos ou o que os melhores treinadores têm em comum para conseguir deixar claro o que eles querem dos cães. Então imagina quando seu cão chegou em casa, né? Tenta voltar ali no tempo e imaginar aquela sensação de estar com aquele bichinho, mesmo que você seja filhote ou mesmo que ele já tenha certa idade. Tudo que você quis com ele foi ter uma relação saudável, uma relação equilibrada. Então é muito importante a gente saber e você saber que existe uma maneira de fazer com que o seu cão entenda o que você quer. Existe uma maneira de fazer com que ele te obedeça com vontade. Existe uma maneira de criar uma conexão muito mais feliz e muito mais interessante do que você possa estar vivendo hoje. A nossa expectativa, quando a gente tem um cão, é imaginar aquele relacionamento perfeito. Só que durante esse processo que o cachorro começa a chegar em casa, de adaptação, o cachorro é muito inteligente, ele vai te testar e ele sempre vai querer fazer o que é mais legal para ele. Então a nossa expectativa é que ele entenda rápido o que a gente quer. E se ele não entende, a gente acha que ele é burro, e aí a gente começa a ficar frustrado, a gente acha que ele está fazendo birra, mas é muito mais abrangente. Então toda aquela expectativa que você tinha, ela é possível. Ela é possível e eu consigo te ajudar nessa questão. Então o cachorro chegou em casa, a gente encara ele como um filho e a gente cria toda aquela expectativa de como vai ser o nosso relacionamento. Só que nessa adaptação ocorrem vários problemas. Então imagina você com o seu cão, quando você tinha a ideia de ter um cão, você imaginava esse momento feliz, esse momento passeando com seu cachorro prestando atenção em você, querendo interagir com você. Um cachorro que você pudesse levar para qualquer tipo de ambiente, que ele soubesse se comportar sem nenhum tipo de estresse, sem você ficar com medo dele querer brigar com outro cachorro. Ele saindo de perto de você, mas sempre prestando atenção em você, quando você chamar, ele vir. Essa realidade é possível. Se você entende que o seu cão só quer fazer o que você deseja, mas você para isso precisa entender o processo de aprendizado, tudo fica muito mais fácil. A ideia de adestramento, antigamente, e algumas pessoas ainda têm essa ideia de que adestramento é ensinar o cachorro a andar junto na guia, sentar, deitar e a ficar, mas isso o adestramento vai muito mais além disso. O adestramento é um trabalho de relacionamento entre você e o seu cão. É uma questão comportamental também. Não é simplesmente você ensinar um comando e o seu cão te obedecer. Você trabalha todo o relacionamento. Você faz com que ele se sinta feliz com você. Você trabalha o bem-estar do cão. Você entende o que o seu cão quer. Você consegue trazer um mundo para ele que ele se sinta completo. Porque a tendência é a gente trazer um cão para casa e achar que simplesmente saindo com ele na rua e dando comida ele vai ser feliz. Mas não é. Vários problemas de comportamento podem acontecer. A gente vê muito caso hoje em dia de cachorro com depressão, cachorro com automutilação, cachorro com ansiedade de separação. E você precisa entender esse processo para dar uma qualidade de vida legal para o seu cão. E principalmente fazer com que o seu cão exerça comportamentos naturais. Porque às vezes, por maior que seja a casa, ele não tem atividade. E é aí que geram os problemas. Bom, durante essa minha caminhada aí no adestramento, eu procurei sempre atender o maior número possível de pessoas.
Mas chegou uma hora que eu não estava conseguindo atender mais pessoas e aí eu parti para dar consultas, inclusive consultas online e até para pessoas que moram fora do Brasil. E aí eu pensei, bom, se com uma consulta eu consigo ajudar muita gente, e se eu escalar essa consulta e conseguir atender mais pessoas? Então aí me veio a ideia, bom, hoje em dia com o mundo da internet a gente consegue ter contato com muita gente, então é uma maneira de eu conseguir ajudar mais pessoas e impactar o mundo e melhorar a qualidade de vida dos cães e das pessoas. E aí o que eu fiz? Eu decidi dar conteúdos. Então durante essa minha caminhada no adestramento, chegou uma hora que eu não estava conseguindo atender mais pessoas, né? Eu já trabalho há um bom tempo com os horários cheios. E aí me veio a ideia de dar consultas para atender mais pessoas. E aí me voltou aquela questão do porquê que eu comecei a treinar os cães, né? E me veio aquela ideia de quando eu era criança, de que a minha mãe não sabia lidar com comportamento e acabava doando o cachorro, né? Quantos casos tem de pessoas que acabam doando o cão quando chega uma criança, a criança nasce por não saber lidar com esse tipo de comportamento? E aí me veio a ideia de tentar ajudar o maior número de pessoas possível, porque eu não quero que elas passem pelo mesmo que eu passei. Então agora eu decidi a começar a criar conteúdos, né, principalmente para dar algumas orientações e fazer com que as pessoas entendam que é muito mais essa questão comportamental que vai fazer um efeito na qualidade de vida entre cães e donos. Então eu vou começar a distribuir alguns conteúdos, eu quero interagir mais com as pessoas, eu quero saber qual a maior dificuldade das pessoas. Deixe nos comentários qual que era a sua expectativa quando você teve um cão e qual é a sua realidade. Você pode já, se você tem dificuldade com o xixi e o cocô, eu vou deixar aí embaixo o link para um e-book que eu fiz. E nesse e-book eu ensino todo o processo de condicionamento no xixi. E se você tiver alguma dificuldade, eu vou deixar também um canal no Telegram, porque nesse canal eu vou pegar as pessoas que têm esse tipo de dificuldade e vou esclarecer para ajudar o maior número de pessoas. Porque às vezes a sua dificuldade, principalmente no condicionamento, é a mesma dificuldade de outras pessoas. Então esse e-book é gratuito, tá no meu site aí, dogsdemais.com.br, e se inscreva aí no canal para você sempre ficar informado dos conteúdos que eu vou começar a postar. Um abraço e toda semana vai ter conteúdo novo. Espero te ajudar mais ainda.